Olá, este é o terceiro bloco, vamos chamar assim, da série sobre os 3 tipos de pessoas que há no mundo. E eu teria ainda 2 coisas a falar, mas eu preciso terminar esse trabalho. Eu quero ler para vocês a respeito de Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Desculpe. Ali diz, quando o espírito mau sai de uma pessoa, ele procura lugares áridos para descansar. Eles procuram lugares para descansar. Não achando lugares para descansar, eles dizem, ou ele diz, vou voltar para minha casa. Vou voltar para minha casa. Isso quer dizer, para o corpo da pessoa de onde ele saiu. E quando vê a casa limpa, ornamentada, arrumada, então ele sai e volta até onde estão outros espíritos, aguardando para entrar em cena, e os convida para vir com eles e voltar novamente para a casa, que é o corpo da pessoa, de onde ele ou eles saíram. E o terminal do texto diz, no versículo 45, e o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Aludindo a isto, eu quero falar que eu terminei no bloco passado a respeito de grupos de pessoas que saem de suas igrejas e ficam se reunindo nas ruas, nas esquinas, nas frentes das casas, dos prédios, ou tomando cafezinho numa casa, tomando lanchinho na outra, falando língua não sei aonde, falando sobre revelação aqui, sobre visão ali, sem que os seus líderes saibam, seus líderes das igrejas onde eles congregam. E eu disse que eles são traidores da pátria. São traidores, sim, são traidores, porque eles estão na clandestinidade, eles estão reunidos fora do culto, fora da igreja, fora do conhecimento dos pastores, e eles se reúnem porque são rebeldes, sim, são rebeldes, sim. Quem não é rebelde, obedece os seus líderes. Quem não é rebelde, respeita as leis do Estado, respeita as leis que constituem direitos e deveres do cidadão, respeitam as autoridades que são constituídas por Deus, e respeitam também os direitos dos cidadãos descansarem, direitos dados pela Constituição, de dormir em paz, de não serem molestados, porque fazem reuniões no meio da rua, e também são rebeldes contra seus próprios pais, porque alguns deles podem estar vivendo às custas dos pais, comendo, bebendo, dormindo, vivendo, e não são capazes de levantar uma palha para procurar um trabalho, um emprego. Se não tem emprego, está difícil o Brasil, e isso, aquilo, mas vai arranjar uma coisa para fazer, para ajudar os seus pais, porque é assim que a palavra de Deus ensina. Deus ensina as pessoas a obedecerem seus pais para receberem a promessa de bênçãos. E ser rebelde aos seus pais não tem direito à bênção que vem de Deus. Então essas pessoas têm que tomar muito cuidado, porque são levadas por espíritos malignos para fazer divisões de igrejas. Eles, portanto, desobedecem e também são rebeldes e também são traidores. De quê? Primeiro, a Deus, que constituiu as
autoridades. Autoridades que podem ser eclesiásticas, que é o pastor deles, a pastora deles, é o ministério onde eles congregam, rebeldes, desobedientes a Deus, que criou as autoridades. Eles são desrespeitosos e traidores às autoridades civis e militares. São desrespeitosos às leis que constituem direitos e deveres do nosso solo brasileiro. São irreverentes, desrespeitosos e traidores de toda a Constituição, que é ela que são onde estão as leis que regem o país, dando a conhecer os direitos e os deveres dos cidadãos. São desrespeitosos à bandeira, cujo emblema é desenvolver a ordem e o progresso do país. E são também desobedientes a seus pais. Ok. Nesse ponto eu quero dizer para vocês que para vocês estarem corretos, legais e legalizados, vocês precisam estar debaixo das autoridades, começando do ponto de vista cristão, começando pelo seu pastor. Você tem vontade de abrir um trabalho? Você se considera escolhido por Deus para abrir alguma obra? Então você tem que ir ao seu pastor, tem que falar com ele, tem que falar com aquele que está cuidando da sua vida espiritual, lhe dando alimentos da palavra, e falar com eles, viu? E falar com eles, para eles examinarem vocês, colocarem vocês diante da igreja, do povo da igreja, que são seus irmãos e suas irmãs, e observar, examinando se há capacidade e a legalidade. Então vai ser desenvolvido os trâmites legais de cada ministério que cuida de você, para que você faça a obra, mas clandestinamente, reunindo clandestinamente, de madrugada. Aí vocês me perdoem, mas isto não vem de Deus. Eu tive um pai espiritual, ele se chama Joel Vion, e tudo que ele dizia eu colocava em prática da minha vida. E não sei se vocês consideram o que eu estou dizendo. Eu estou a caminho dos 70 anos, tenho 45 anos de ministério, e eu sempre fui obediente às autoridades sobre mim. Sou obediente às autoridades do nosso Brasil, das leis, e fui obediente ao meu pai. Isto não é desonra para ninguém, isto é andar legalizado. E por isso Deus me usou nos 45 anos de ministério que o Senhor me concedeu. Ministério pela obra, entendeu? Tanto que a primeira pessoa que se tornou filha na fé, minha filha na fé, foi a minha mãe em 1971. E ela continua firme no Senhor, e cada vez que eu ligo para ela, que eu falo com ela, ela me abençoa. Ela me abençoa, porque o Senhor, nosso Deus, fez assim. Portanto, o terceiro tipo de pessoas são rebeldes. São rebeldes. Eu vou fazer um outro bloco ainda agora. Tá? São pessoas rebeldes, estão fora do plano de Deus e precisam se arrepender dos seus pecados, precisam se colocar diante de Deus, receber o aval de Deus, então ter uma vida cristã digna de respeito e de honra a Deus. Porque não vai adiantar esse negócio de glória a Deus, ô profeta, nada disso, ô glória. Nada disso vai adiantar. O que vai adiantar é você entrar na loja do olheiro, na oficina do oleiro, você ser desmanchado,
você ser recomposto e você estar debaixo das autoridades que regem a sua vida. Porque se você não gosta de autoridades, você é rebelde e traidor da obra de Deus, traidor da casa de Deus, traidor dos seus pastores, traidor da Constituição, traidor de tudo que existe na face da terra. Você é apenas uma pessoa, como uma folhinha de uma árvore, voando para todos os lados. E você precisa encontrar a sua definição. Você precisa conhecer Jesus Cristo, tá? Sem braveza, sem raiva, sem ódio, porque se você tiver ódio de mim, se você tiver braveza do que estou falando, se você tiver algum conceito contrário do que eu estou dizendo, e esta é a prova de que você precisa se converter. Você precisa se tornar nova criatura. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: quem não ama não conhece a Deus, e quem odeia é homicida, e o homicida não tem Deus em sua vida. Portanto, o que você precisa para se tornar grande é começar pequeno. Para lhe obedecerem, você tem que primeiro obedecer. Até o próximo bloco, eu coloco vocês em oração no nome de Jesus Cristo. Até já!